O presidente do Brasil, Lula da Silva, decidiu tomar uma posição política sobre a guerra na Ucrânia, ligeiramente distinta da que tinha assumido no passado recente, elaborando igualmente sobre as relações de poder na atual ordem internacional que quer ver alterada. As posições que assumiu ocorreram num contexto muito próprio, o de uma visita oficial à China, em que a agenda sublinhava as relações de cooperação económica e a consolidação das relações políticas no quadro dos BRICS. Não se percebe a estranheza quanto às posições do presidente Lula. A solidariedade dos interesses projetados no quadro dos BRICS são bem mais fortes do que qualquer ponderação sobre a natureza dos regimes dos países que a integram, sobre os valores democráticos e de respeito pelos direitos humanos e de cidadania e sobre os valores da liberdade. Deve ser respeitada a sua posição, como se exige que ele respeite as que outros assumam, não resvalando para o manicaísmo dos bons e dos maus, dos justos e injustos, como tantas vezes as partes ideológicas e políticas se acusam mutuamente. A crítica possível e legítima às posições de Lula da Silva sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia e sobre a emergência necessária de uma ordem internacional mais equilibrada reside no facto de acusar os Estados Unidos, a NATO e a União Europeia de serem os promotores da guerra, apagando a responsabilidade do país invasor, que antes desta visita à China admitia, e imputando-a a quem, na defesa do princípio da soberania e da integridade territorial dos Estados, contraria o fervor imperial de poderes autocráticos e expansionistas em que nem sequer se permite o exercício da liberdade de expressão e de opinião. A ordem autoritária, com posições como as de Lula da Silva agora expressou, prevaleceria sobre a ordem democrática, em que, pelo menos, todos nós temos a possibilidade de discordar, de divergir e de nos fazer ouvir. Haverá quem entenda que a questão do expansionismo se revela em todo o seu esplendor no alargamento da NATO e até nos processos de integração na União Europeia. A fundamentação ideológica desta construção, respeitável, sempre respeitável, sugere, no entanto, um preconceito analítico que pretende comparar processos de integração e adesão resultantes da vontade soberana e livre dos Estados, com processos de ocupação territorial pela força das armas e que visam fixar uma nova realidade de efetiva colonização e vassalagem. A verdadeira vassalagem, e não a que Emmanuel Macron sugeriu também após a sua visita a Pequim. Devo dizer a propósito que deve ser muito intenso o poder de persuasão da China na reformatação do quadro mental dos que a visitam. Há uma luta de poder intensa e perigosa nas relações políticas internacionais. É inevitável a reformatação das instituições internacionais e a consagração da multipolaridade nessas relações. Deve ter-se em conta, para evitar equívocos, que a consagração da multipolaridade não pode significar apenas mais polos de concentração e de hegemonia política. Tenham eles os contornos que tiverem, mas simplesmente o sagrado princípio da liberdade de cada um dos Estados na definição do seu modelo político e de desenvolvimento, e no respeito absoluto que deve ter-se pelas decisões soberanas que entendam prosseguir. Lula da Silva tornou clara uma opção: tem de ser respeitada, como deve respeitar e reconhecer a dos outros.